A gente vai falar hoje sobre Dom João Concordo. VI, né? No Brasil. Sim, Uhum. sim. Vamos lá? Vamos lá, então? Podemos. Primeiro parágrafo, tudo certo? Tudo, Segundo, tudo. eu gostei desse parágrafo aqui. Amigos, um novo período surgirá agora para as nossas atividades da terra do Evangelho. Ao sopro das inspirações divinas, reforma-se-á toda a vida política da pátria onde edificaremos, mais tarde, a obra de Jesus. Procuremos inspirar a quantos se conservam à frente dos interesses do povo, iluminando-lhe o caminho com as ideias generosas e fraternas da liberdade. Sobre os nossos esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos, transplantada da Palestina para o coração do Brasil. A gente vai começar agora, né, a vivenciar, a partir de agora, Dom Pedro I, tudo, né? Mas se a gente for pensar, teve transformação, a transformação veio, esse sentimento chegou. Isso chegou. Ele era um pouquinho melhor, né? Não, eu tô falando assim, agora, né? Conforme foi se passando esses séculos, a gente Hum, conseguiu compreender, não, Valéria, não. Eu acho que ainda não. As pessoas são meio inflexíveis. né? Porque assim, ó, ele fala aqui, ao sopro das inspirações divinas, reformacear toda a vida política da pátria onde edificaremos. Tudo bem, ele estava identificando, ia ser mudado daquela época. Ok, foi mudado, começou a se transformar, veio uma nova forma, mas eu não sei. Talvez mais lá para frente a gente consiga uma melhor resposta. É que eu vejo que assim, se eu vou fazer uma analogia de hoje para antigamente, eu não vejo tantas diferenças. Eu vejo as pessoas batalhando, brigando pelas mesmas coisas. O ouro continua sendo a moeda desejada, o materialismo, tudo de, sabe? Falta. Sim. Quando a gente começa a conversar, sempre há Mas não diminuiu a proporção? diminuiu, Leda? Eu não acho que tenha diminuído. Não consigo ver essa parte assim. Não sei se eu sou muito pessimista em relação a isso, mas Eu eu acho não que não. consigo. Tá? Eles, Aí as eles pessoas devem, que melhoram um pouquinho. Aí daqui a pouco voltam tudo ao normal e pior ainda, porque eles devem acho que estar bem desolados, né? Porque sobre os nossos esforços há de pairar a direção do Senhor, que se desvela amorosamente pelo cultivo da árvore sagrada dos ensinamentos transplantada da Palestina para o coração do Brasil. Quer dizer, eles tiveram uma boa vontade em querer transplantar todos os ensinamentos de Jesus lá na Palestina para cá, mas o povo não colabora, não absorveu. É aquela coisa assim, eu não acho que eles sintam a tristeza, né? Eu não sinto isso do plano espiritual. Eles realmente eles colocam, eles tentam acolher, mas eles sabem que é o nosso livre-arbítrio, né? Eu Porque seja, entendi assim, desse parágrafo, um parágrafo antes.
A esses esclarecidos agrupamentos do mundo invisível, aliava-se agora a personalidade de Tiradentes, se transformar em gênio inspirador de todos os brasileiros. Então, com o exemplo de Tiradentes, que queria a liberdade, queria modificar, não é? E que ele queria que não cobrasse mais aqueles impostos, ele queria uma coisa mais, né? Eu entendi esse parágrafo aqui, ele falando sobre, colocando o Tiradentes agora como que estaria o Tiradentes ali, um inspirador para os brasileiros mudarem a visão da pátria. Entendi desse parágrafo, eu entendi relacionado com a personalidade de Tiradentes. Então, aí se a gente Eles olhar esperavam isso, né? a Só que a gente sabe transformação. que não aconteceu. Se a gente for assim, aconteceu, né? A gente teve uma evolução. Nós tivemos Bezerra de Menezes, né? Sim. Eu estava pensando, quantos espíritos maravilhosos, né, nós passaram, tivemos, e quantos ensinamentos deixaram, quanta gente que segue eles, não é? então, ó, se a gente for Eu pensar, acho que a 1900, ó, proporção melhorou. 1900, Bezerra. Aí depois vem Chico. Aí vamos buscar, né? Irmã Dulce. Tereza, Irmã Dulce. Vamos falar do Brasil em si, né? Irmã Sim, Dulce. sim. Tudo que ela fez lá na Bahia, né? Na região do Nordeste é uma lição. Aí a gente teve Divaldo, a gente tem Divaldo, né? Numa proporção assim de pessoas que aceitam, outras pessoas que não aceitam, mas isso faz parte, né? E vieram outras, a gente veio caminhando. Mas isso não significa que abraçou a população, que toda a população Isso. brasileira abraçou. Não, mas Você nunca vai entendeu? ser, nunca vai ser, por enquanto nós estamos aqui, né? Nunca vai ser toda a população, Mas, vai ser uma Valéria, parte. Mas é uma minoria bem pequena, Leda. É uma minoria bem pequena. Se a gente for buscar o censo, então, de agora, o espiritismo, o espiritismo, antigamente, no outro censo, ele era a segunda religião do país. Agora ele não é mais, já passo. Não é. Ele não é mais. Agora são os evangélicos. Eu não sei se os evangélicos estão em primeiro e o catolicismo em segundo, ou se está parte ali. Então nós não somos, os espíritas não são, tá? Então é por isso que eu falo. Todo o exemplo que a gente deu foram de pessoas dentro do espiritismo. Assim, do espiritismo não, porque a irmã Dulce é católica. Mas, assim, eu não vejo. É aquilo que o Haroldo Dutra tem uma palestra que ele fala que se a gente continuar neste ritmo, não haverá espíritas daqui a 40 anos. O espiritismo acaba. Eu posso até buscar para vocês e colocar. E ele traz, por quê? Porque a gente está deixando de levar avante, entendeu? Então, quando eu vi essa palestra do Haroldo Dutra, eu fiquei pensativa. Mas ele fala que não tem jovens no movimento espírita, não tem. Não Isso que vai acabar. Que É daqui isso a aí. uns anos não vai ter, porque os jovens não estão entrando. E Sim. se a gente Nem reparar bem, na na época que escola. Chico, se a gente for fazer uma analogia, na época que Chico estava, somos nós. Foram jovens que incendiaram. Agora, quem é o exemplo desses jovens? Não tem. No centro que eu faço a escola, a minha turma começou com mais de 80. Acho que tem uns 25 que ainda continuam firme e forte, né? Mas, tipo assim, a idade média da minha classe é tudo gente mais madura, não tem Jovem, né?
não tem jovens. E a dirigente sempre fala que a casa, a qualquer hora, vai acabar, porque mesmo tendo a escola, nem todo mundo quer fazer o curso para discípulo, quer continuar a, a desenvolver os trabalhos, né? É espírita, tem um aprendizado, mas se resume a coisas pequenas na casa. Aí ela sempre fala que tem que incentivar mais, né? Mas é assim, a maioria é tudo na faixa etária, assim, já pessoas mais maduras. Não tem gente jovem indo procurar para novas escolas. A gente só estava analisando a frase lá dos espíritos falando que eles estavam fazendo o nosso planejamento. Fala, Solange. Diga. Liga o Tá som. fechadinho. Eu fechei para não ficar dando interferência. Eu estava aqui pensando quando você começou a falar que relação que não tinha mudado muito de lá para cá, que em relação aos evangélicos, aos católicos, mas é muito difícil haver uma unicidade de pensamentos com uma comunhão de ideias religiosas, porque mesmo Jesus, quando esteve entre a gente, ele pregou aquela religiosidade, não. Aqueles ensinamentos, todo aquilo que ele queria deixar como pedra angular da nossa direção na Terra, e ele também não foi aceito pela maioria, coitado. Ele também, sim, ele veio aqui, fez o que fez, deixou tudo e acabou ficando do jeito que está essa briga por religião em Israel e lá na Palestina. É complicado isso, né? E olha que ele deu a vida pela causa. E Mas nem é aí que assim tá, né? resolveu. E aí que tá que a Não gente é? pode falar. Não houve a mudança. Por quê? Porque a gente ainda continua com os dois pés fincados no materialismo, né? E aquilo que era para se tornar uma essência, que era Jesus, que é o nosso exemplo, não veio. Então não está Então, na católica, não está no espiritismo e não está na evangélica. Não é o fator da religião, mas sim da nossa Exatamente. mudança. Da Sim, nossa está no Do nosso mudança. ser coração humano. mesmo. Do O ser reino de humano. Deus dentro de nós, né? Não vai ser mais necessário você ter rótulo. É, Você, Exato, né? sim. exato. E aí, onde que a gente fazendo analogia lá, na época de Dom Pedro, ali, né, a gente está falando de Dom VI, a gente não tinha uma religião, porque o catolicismo naquela época poderia se dizer, mas estava em decadência. Então não era religião, era aquilo que eles estavam ser, era aquele ser. E o que esperava o plano espiritual? Que a gente conseguisse, lá, a Virgínia falou assim, ó, eu analisei, através de Tiradentes, aquele fator de libertação, não era a libertação da terra, era a libertação do ser em si, né? O ser ter direito à terra, mas o ser em si. E sempre foi analisado como matéria, e não como algo maior. As pessoas não querem não se desprender, ficar com o espiritismo, porque o espiritismo ele prega o que? Os conceitos que Cristo nos deixou. Eles estão presos, arraigados à casa de pedra do evangélico, o templo dele. Não é verdade? Como é que fala? Dos árabes, esqueci como fala aquilo lá. Quer dizer, eles querem ter um lugar para ir. Eles não querem só a essência do que Jesus nos deixou em ensinamentos. Mas muitos aqueles que conhecem o espiritismo, desculpa eu falar, né? Mas que assim, também tem uma maneira que assim, a partir do momento que está passando por alguma coisa, acha que a espiritualidade tem o dever e a obrigação de curá-los. E não é assim. Eu já trabalhei muito com espírita. E aí onde a gente fala, cadê esse ser? Cadê essa aceitação? Jesus, naquela hora, ele não podia ter saído da cruz, ele tinha todas as condições. Uhum. E ele foi lá e se permitiu ser crucificado porque era aquilo que precisava. E nós, muitas vezes, a gente quer que seja para ontem aquele problema. Me arruma um passe milagroso, me tira tudo. Exato.
Mas Sim, aí sem que são você desses. se transforme, né? Sem que você se mude. Não chegou o tempo de cada um ainda, né? Então, aí quando chegou o tempo de cada um, a gente não melhorou. Exatamente. Vamos Isso lá mesmo. atrás. Terra não veio. A gente tá parecendo a época de Moisés, né? Quando ele falou assim que, como que é? Que a terra prometida viria. A gente tá lá andando ainda no deserto, procurando a terra. Porque a terra não veio, gente. A gente tá lá. Só que uma ideia já passou, já veio Jesus e a gente tá lá, esperando. Já veio Kardec e aí a gente tá lá, esperando, esperando. E aí Resumindo, tudo somos passou, nós, Suzão. acompanhou o tempo, né? Não evoluímos o suficiente. Com tanta coisa mais fácil, com tanta comunicação, com tantas coisas mais palpáveis para a gente achar, e a gente não continua não evoluindo, continua como se fosse lá na época de Jesus Cristo. As pessoas não tinham entendimento e hoje continuam não tendo um entendimento ou não fazem questão de procurar um entendimento. Pois é, Silviane, As distrações, isso que as distrações hoje em a dia, gente não tem esse autoconhecimento, a gente não se modifica, a gente está preso ainda às coisas exteriores, às coisas fáceis. Então, é o ser humano, não é a religião em si, o rótulo, a doutrina espírita, o catolicismo, o evangelho. A gente tem que viver isso no coração, fazer o templo vivo aqui em nós. Não adianta ter o conhecimento, saber que no Evangelho tem isso, no Livro dos Espíritos, na Bíblia. Se a gente não colocar isso em prática, não vai resolver nada. Né? E não resolve mesmo. E muitas vezes a gente fica naquela espera, a gente A quer. expectativa, né, Valéria? E aí, assim, e a gente quer aquela coisa, o passe de mágica. Eu preciso de alguém que seja o meu guru, e que faça as coisas. Seja ele de onde que for. Você lembra que você perguntou, você comentou, uma semana, 2 semanas, que o ser humano busca um herói. Busca um herói. Mas o herói não está fora, né? Mas por que o ser humano busca o herói? Para resolver Porque os ele problemas dele Ele rápido. precisa de alguém que faça Ele precisa de aquilo um que ele não consegue. amuleto. Ele precisa de um amuleto. Se você lembrar do Homem-Aranha ou do Super-Homem, nos momentos de tragédia, de dificuldade, eles estão ali. Mas com a gente não tem isso. Se você não fizer a tua sintonia melhor, vibração, aí ficar lembrando, né? Vamos deixar esses pensamentos contínuos, põe na nuvem. mas, É um autoconhecimento, né? Que a gente não faz. Mas mas os aí super-heróis são para coisas físicas, terremotos, prédios que caem, não é? Para coisas físicas, não é para um herói particular para a gente. É porque a gente não se espera tocou um herói que quem vai porque fazer isso lá, somos nós, né? está A desabando lá transformação é o morro, nossa. né? Tá Exatamente, desabando a lá. mudança Então, é tinha nossa, que ter né? um super-herói para ir lá arrumar. O super-herói é essa pessoa. Agora, para a gente particular, então, e aí depende da gente, como vocês estavam falando, depende Somos da nós. gente, a transformação da gente, né? O que a gente vai adquirir de melhor para se melhorar para tudo, né? Não depende de fora, é de dentro. E aí, assim, às vezes a gente vai recebendo todas aquelas mensagens, né? Que assim, motivacionais, entre aspas, né? Por que que você não fala com tal pessoa? Por que que você não liga? Né? Eu não estou dizendo que está errado. Por que que você não faz as pazes? Eu não estou dizendo que está errado, gente. Sim, Mas primeiro, eu vejo assim, tá? A via é de 2 mãos. A via é de 2 mãos, né? E parece que só cai, né? E outra coisa, num relacionamento tem 2 lados, tem diálogo, não é um monólogo, só um tentando convencer o outro lado.
né? Então, às vezes, a gente para e fica pensando nesse tipo de coisa. Aí você fala, nossa, vocês vão entrar na filosofia. Não, mas numa frase aqui, a gente tira um monte de coisa. Por quê? Sim. Sabe? É um diálogo. A gente tem que tentar expandir. O que que o outro está sentindo? Eu não sei. Eu não estou dentro dele. Se ele não falar, se ele não se, né? Se ele não externar, a gente ainda Ontem, não é vivo, né? no acolhimento do amor, a gente estava falando sobre isso, né? Como é que é? As pessoas que tratam mal, tem um espinho ali, a gente nem sabe do espinho que a pessoa tem dentro do coração. Porque a gente não conhece. E não é que a gente não conhece porque a gente não quer, mas vai conhecer toda essa humanidade, né? E aí, onde que a gente fala? Como um ser imortal, como esse ser, a gente pode compreender. A gente vai parar e falar, olhar. Mas se a gente estiver envolvido na busca material, não As vai. as distrações são muito grandes, tem muita distração, tem muito. Antigamente tinha menos, bem menos distração. Agora tem muita distração. A pessoa Com mais tentações, né, Leda? para a pessoa ter a cabeça no lugar, se conscientizar, é complicado, precisa ter uma força de vontade. Senão, A vai dar Preciso volta, quê? não vai. Preciso o quê? Querer a mudança. Pois é, ter força de Exatamente. vontade. Ter força de vontade. E ninguém quer. Começou a complicar um pouquinho, não, tá difícil, vou ali no bar tomar uma cerveja, ver o futebol, que é mais divertido. É muita distração. Aí são as escolhas, né? São as escolhas de cada Prazeres um. mundanos. Não é? Prazeres Antigamente não mundanos, tinha né? muita coisa para escolher, era pouca distração, poucas coisas, nada podia, era tudo muito, né? Agora não, agora está muito fácil. Mas assim, Pois é, Leda, mas nem assim, com pouca distração, a coisa foi feita. Quer Houve dizer, melhoras, é um Mas né? ser tá humano transformado. mesmo, é um ser humano, não adianta. Tem Tem muita tanta tentação, esperança que no fim pouca dessa conversa a gente chegue à conclusão que melhorou um bocadinho, como eu falei Você no melhorou, começo. eu melhorei, porque a gente já se Melhoramos, sim, A Leda, gente já percebeu melhoramos. que não andou. Mas é Está importante que a gente melhor, já o percebeu. mundo está melhor. Não, ó, Leda, aqui o grupo que está estudando, aqueles que estão no YouTube, estão buscando. Agora, o mundaréu, a gente não pode dizer. Não pode nem afirmar nada. A gente não pode ter Essa visão, né? Não, a dá. expectativa, vamos lá. A gente tem que ter expectativa zero. Olha lá, Ana Cláudia já escreveu no espelho. Expectativa zero. Porque senão... Vamos lá, quem mais? Nessa primeira página, alguma coisa? Não. A primeira página já foi. Já foi. Segunda página. Nada. Também não. É só contar para a Sérgio. Tudo bem. Sem problema. Eu só tenho na quarta página. Então vamos lá. É no parágrafo que começa assim, na página 105, lá em cima. A chamada lei das aposentadorias obrigava todos os inquilinos e proprietários a ceder suas casas de residência aos favoritos e aos serviçais reais. Eu achei isso um absurdo. Bastava que qualquer fidalgote desejasse este ou aquele prédio para que o juiz aposentador efetuasse a necessária intimação, a fim de que fosse imediatamente desocupado. Olha eu aí, gente. Ao oficial de justiça incumbido desse trabalho, bastava escrever na porta de entrada as letras PR, que se subentendiam por príncipe de regente, inscrição que a malícia carioca traduzia como significado: ponha-se na rua. Olha que absurdo. Gostei da sua casa, Valéria, estou indo para aí. Sai. Então, a gente consegue ver um pouco o quê?
a evolução das leis da matéria. As leis da matéria evoluíram, porque ninguém olha nossas casas agora e fala assim, eu gostei da sua casa, por favor, né? Nenhuma autoridade faz esse tipo de coisa. Então a gente teve uma evolução da matéria. Vamos dizer assim, as leis que regem a gente, que rege todos nós no plano espiritual, elas caminharam. Melhorar. Caminharam, é isso mesmo. Elas É mais caminharam. humanas. A gente não pode dizer que elas melhoraram de tudo. Elas caminharam. Elas caminharam. Porque acho que precisa de muita coisa para andar mesmo, né? Mas, ó, lembra de uma coisa: são as leis da Terra, não são as leis do universo, que veio de Deus, porque essa é perfeita. Agora, as leis dos homens, as leis dos homens. São Né? transitórias, né? E mudam conforme a necessidade, quando existe uma luta ferrenha para que mude. Fora isso, a gente fica se baseando no Código Civil de 2002. Olha o último parágrafo da Folha 105, gente. Prepare-se, dona Joaquina, porque por pouco tempo poderemos estar juntos. E indicando para a mulher que viera correndo atender ao chamado, o fidalgo que ali esperava a decisão concluiu com ironia. Este senhor já por 2 vezes exigiu casa. Depois pediu-me e desejará também uma mulher. E como não tem outra senão a senhora, serei forçado a entregá-la. Ah? Olha isso, que doideira! Viver naquela época não era a coisa mais fácil da vida. Meu Deus! Aí onde que a gente fala assim, hoje a mulher já consegue falar, ter as suas vontades? Consegue, naquela época não conseguia, tinha que cumprir. Tem países ainda que a mulher Não pode ainda. não pode. Pode Vocês falar. lembram E que aí que chega o homem lá, filmes? e chega o homem e fala, gostei, essa aqui. E o Vocês pai lembram entrega. daqueles filmes em que os reis tinham direito à prima noite, à primeira noite? Tinham os casamentos, só que a mulher não deitava com o marido. A primeira noite era do rei. Nossa! Tem num filme que passa um pedacinho pequeno disso daí. Coração Valente é um deles. Coração Valente, isso mesmo. Então, ó, É um se a gente filme parar para lindo. pensar, olha como Jesus veio. Jesus veio e trouxe a igualdade naquela época. Naquela época. Agora imagina, há mais de 2000 anos atrás, Jesus falando de igualdade. Homem e mulher iguais. Né? Era aquilo que ele falava, ele era muito revolucionário. Mas assim, ele mostrava o que era verdade. O espírito, ele não tem sexo, né? A gente encarna uma hora masculino, outra hora um sexo feminino. Então, é tudo igual, gente. É a igualdade. Né? Só que ele via, né? Ele sabia. Afinal de contas, ele é nosso governador. E a gente vai bater na... Agora a Solange está no kit revolta. Você sabe que uma vez eu fui entregar uma intimação num navio, era um plantão de final de ano, e tinha que brecar o navio para não sair do porto, ele não podia sair. E eu fui com uma colega oficial de justiça levar a ordem judicial. E aí o armador, o rapaz da agência marítima, falou para mim assim: vocês nunca subam num navio sozinhas, sem um agenciador homem, porque dentro do navio o que prevalece é a bandeira do país. Se eles quiserem reter vocês lá dentro, vocês não descem e eles usam de vocês. Olha isso! Que loucura! Então, Doido, né? tantas e outras coisas que a gente vai vendo. O que a gente pode tirar, né? O que a gente andou? Andou, Leda. Materialmente. Materialmente. Porque aquilo que eles queriam como coração do mundo, todo o desenho, não.
Não tem como a gente falar que andamos muito pouco, milimetricamente. E a gente consegue ver isso claramente no que está acontecendo agora. É verdade, é verdade. Porque se a gente for pensar, a gente está vivendo as mesmas atrocidades que existiam antigamente. É. São os massacres que nem tinham. Como que a gente pode imaginar? E aí, assim, eu vou falar isso, Leda, mas assim, tenta me entender, e todos. Uma pessoa entrar e matar 4 crianças. Qual é o motivo? O que leva? Qual é o sentimento que tem nesse coração? Nenhum. Então, a Ódio, gente vai dizer assim, ódio. nenhum. Será que Nenhum. aí onde que a gente fala? O que me liga a isso? Não é toda essa falta de amor? Sim, A gente estava verdade. falando, o espiritismo pode acabar, por quê? Porque não há trabalhador Jovens que... novo. sim. Os jovens não chegaram. E os jovens não chegaram por quê? Você sabe? Por que que não chegaram? O que faltou? Então, Leda, Você cada um vai responder nesse sentido do que faltou. Você entendeu? Porque assim, não é o espiritismo, mas você apresentou Deus, você levou essa Ah, criança, Em o algum que lugar. você fez? Você entendeu? Ah, eu não vou na igreja, tudo bem. Mas você fazia uma oração quando você ia dormir com ele? Você lia uma página de qualquer historinha, mas que tivesse um cunho moral? Por quê? Porque se você vai trabalhando essa criança, a primeira idade, a segunda idade, na adolescência, Jovenzinho. na moça, ele tá ali, ele tem esse sentimento. A essência tá ali. Mas, gente, quando eu falo isso, é assim, eu não sou a palmatória do mundo. Agora você ensinou. E seu filho tomou chegou numa idade e resolveu seguir, aí é o livre-arbítrio dele. dele. Uhum. Você É o fez a livre sua parte, dele. né? Cada Você um. A gente fez a fez a sua parte. parte, Você certo. trabalhou a índole, você deu tudo aquilo que Deu o precisava. caminho, você mostrou o caminho, você carregou pela Alimentou mão os até onde valores e deu. tal. É. Agora, assim, é o que nós vemos hoje. Então, antigamente, se a gente for lá pegando esse livro, não era ensinado isso. Os jesuítas tentavam ali na época com os índios e tal, e depois de toda a bagunça da Inquisição, isso não era ensinado, tá? Se tinha desculpa que eles não gostavam da Igreja Católica porque também só queriam o dinheiro. Tá tudo certo. E agora? Você agora eu entendeu? acho que é mais as redes sociais, Valéria. Então, as pessoas querem notoriedade, essas pessoas doentes querem ser vistas e tomar uma notoriedade que elas não têm, se fazer presente. Eu estava ouvindo hoje a Rádio Bandeirantes, nos Estados Unidos, foi feita uma pesquisa porque isso ocorre lá. E eles estão falando para o que está acontecendo aqui para que eles façam a mesma coisa. Não divulgar o nome do bandido ou daquele que está fazendo, porque o que ele quer é isso, chamar atenção E para nem as ele. cenas, Então, né? Nem não as é. Nem as cenas dá para cenas. mostrar. Mas então, Exatamente. Não, nem Solange, a cena. só que assim, eu não estou saindo contra isso, não. Eu acho que a gente não tem que dar notariedade, a gente só tem que acalmar esses pais e todos esses profissionais. Nem Mas fale, uma isso tristeza daí é muito nos grande. Estados Unidos, foram eles que fizeram essa pesquisa. E no Brasil? O que está acontecendo com o Brasil? Porque Deve ser diferente. se essa pátria do evangelho estava aqui, os espíritos estavam trabalhando intensamente. Uhum.
O porquê? É a mesma coisa? Ou será que a gente também não vai parar para ouvir todo mundo? Sabe? Eu vejo muito isso. O porquê de tudo isso? O que está acontecendo? Ah, eu estou chamando a atenção, né? Eu quero falar sobre tem que fazer maldades. Por que de tudo isso? Porque tem um porquê. Sabe, não dá para a gente levar numa... Ah, é um caos. Uma vez eu conversando com uma amiga minha que mora no Rio de Janeiro, ela não mora mais agora, ela mora nos Estados Unidos. Ela falava assim, foi mais um caso lá na Penha, de tantos. É tudo tão normal, mata mais um. Não é normal. Não existe a normalidade. A gente não pode achar que é normal. Achar que, vai ali. Aconteceu. Eu não me sinto normal, assim, entendeu? Eu paro para falar assim, o que está acontecendo? É evidente que existe todo um trabalho do plano inferior. Existe. Mas também existe aqueles que estão encarnados. O que está acontecendo? Mas Porque jogar como só para os você irmãos. falou. Pode falar. Jogar só para os irmãos de lá, a gente se exime da responsabilidade. Da culpa. Você Mas entendeu? A como gente você tem falou, resposta. quantas mães às vezes que são evangélicas e os filhos se perdem? Infelizmente se perdem. Essa mãe pode ser evangélica, tem que trabalhar fora, larga o filho sozinho. Quantas faxineiras fazem isso? Que deixam o menorzinho com uma criança de 13 anos, como a minha, que mudou para Praia Grande, veio trabalhar num feriado, acho que foi quarta-feira de cinza, deixou um filho de 2 anos com um irmão de 13. Olha isso. Ela se separou, o marido deixou ela com os filhos e foi com outra. Ela veio trabalhar assim, o tempo todo trabalhando com o telefone na mão, porque ela precisa trabalhar. Agora, o que faz essa mãe? Às vezes a criança se perde. A outra que estava aqui comigo, a mesma coisa, Catarina. Deixava o filho mais velho com os 2 menores e pôs ele para estudar de noite. O que aconteceu? Entrou nas drogas. Ela deixou de trabalhar para mim, porque o filho o mais velho se perdeu. É complicado também, né? Então, são histórias onde que a gente fala, é uma estrutura que vem de baixo. E aí é onde que a gente fala a responsabilidade de todos, né? O plano inferior está lá. Não precisa muito, não, para ele chegar próximo. Mas são essas aberturas. São essas aberturas que a gente começa a compreender. Entendeu? É a triste, né? dificuldade de alimentar. É triste. São aqueles invisíveis que a gente falou no acolhimento, no namoro de ontem. Quanta gente está do nosso lado e a gente não vê. Que está precisando de algo e a gente não vê. Porque a gente está no nosso corre-corre. Né? Infelizmente. Né? A gente tem a nossa vida, aí a gente já entra naquela coisa, aquilo é o governo que vai fazer, que não sei o quê, e aí vai um monte de coisa, aí a gente vai ficar aqui, mas a gente não olha. Divagando. A gente não olha, ele continua invisível. Ele não se torna visível, ele não vai ter o auxílio. A gente vai ficar no C. Então, assim, é isso que eu fico pensando, sabe? O que leva uma pessoa a fazer esse tipo de coisa? O que leva? São as redes sociais? Não estou dizendo que não seja, não. Porque a gente está numa rede social, mas está falando de Deus, está falando de Jesus, está tentando acalmar o coração. A gente não sabe. A gente vive num mundo... Eu, pelo menos, vivo num mundo muito pequenininho. Não sei o que tem realmente. Então, pode ser mesmo. Pode.